Deus para a oração. É um chamado de Deus para uma vida de intimidade. É um chamado de Deus para uma vida de propósito. É um chamado de Deus para uma vida de fervor. É um chamado de Deus para uma vida de visão. Visão essa que é dada pelo próprio Espírito Santo. Não há nada mais maravilhoso na terra do que a oração, do que o contato com o Criador. É bem verdade que nós estamos fracos, é porque nós não estamos orando. É bem verdade que nós estamos doentes, presos em cadeias, porque não oramos. Eu estou falando de uma forma generalizada para os irmãos entenderem que a necessidade é urgente de orar. A oração não é somente um ponto de socorro. Quando alguém está aflito, à procura de uma bênção financeira, à procura de uma cura para o seu físico, Deus convida o seu povo a orar. E é por isso que eu quero vos partilhar que mediante essa história do rei Josafá, tem algumas lições aqui nesse texto, nessa história, que nos motiva a continuarmos ou a termos uma vida de oração diante de Deus. Vale ressaltar que há dois principais requisitos para uma vida de oração. O primeiro ponto é orar segundo a palavra. A oração, para chegar ao coração de Deus, ela tem que estar embasada, fundamentada nas Escrituras. Uma oração que revela as intenções do coração de Deus. Uma oração pautada na sua palavra. Uma oração com base bíblica. Por isso, o primeiro requisito para uma vida de oração, para uma vida de oração eficaz, para uma vida de oração com resposta de Deus, é orar segundo a palavra. E o segundo ponto é orar pela inspiração do Espírito Santo. Nós devemos entender que para que a nossa oração seja ouvida por Deus, ela passa pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele sonda os nossos corações. A palavra de Deus declara que com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo nos ajuda a orar, nos ajuda nas nossas fraquezas. Constantemente, além de Cristo, além do Espírito Santo, estão intercedendo pelas nossas almas. Ele está nos convidando a nos encher mais da sua presença, para orar segundo a sua inspiração. Porque quando nós oramos pelo Espírito Santo, nós somos edificados e a nossa fé é santificada. Conforme nos diz Judas, capítulo de número 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificado-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando nós estamos em oração, é bem verdade que nós temos alguns obstáculos, algumas dificuldades para enfrentar. Por muitas das vezes, nós vamos nos deparar com a região da nossa carne. Quando nós estamos focados para ter uma vida de oração, há de surgir muitas oposições, há de surgir muitas dificuldades, há divinamente muitos pensamentos tentando nos distrair, tentando nos tirar do foco da oração. Mas na medida que você vai insistindo, na medida que nós vamos perseverando na oração, nós vamos atravessando aquela região da carne, a região cruel, a região pela qual por muitas das vezes ela se opõe contra nós, porque ela não está de acordo com a vontade do Espírito. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, um se opondo um contra o outro, como disse o apóstolo Paulo, para que nós não façamos aquilo que queremos. Mas é necessário nós nos levantarmos, é necessário nós erguermos a nossa cabeça,
É necessário nós usarmos a nossa fé. É necessário nós entrarmos na presença de Deus, convictos de que ainda que se levante oposições, ainda que se levante impedimentos, nós vamos orar até alcançar a eternidade. Aleluia. Quando nós passamos da região da carne, nós nos deparamos com a região da alma. Por muitas das vezes, na região da alma nós choramos. Na região da alma nós nos alegramos. Na região das almas, da alma, quando nós pensamos nas almas, nós começamos a chorar por elas. Começamos a orar por elas. Nós começamos a sentir elas, porque estamos na região da alma. Mas um pouco mais adiante, quanto mais você persevera, quanto mais você tem a oração como um compromisso diante de Deus, quanto mais você tem o seu devocional diário, quanto mais você apresenta o seu culto racional a Deus, que primeiramente começa dentro do coração, porque o culto, na verdade, não começa na minha casa, o culto não começa no meu trabalho, o culto não começa aqui na congregação, o culto começa dentro do meu coração. Aleluia, glória a Deus. O culto a Deus começa dentro do coração do homem. Por isso que o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que há em Cristo Jesus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você passa da região da alma, você se depara na região do espírito. Nesta região, por muitas das vezes, você não consegue dizer uma só palavra. Por muitas das vezes você começa a tremer, a se estremecer. Você começa a ter revelações da graça de Deus. Você começa a receber dons espirituais. Você começa a ser revestido com o poder de tal forma que você não consegue explicar por mais que você quisesse. Você começa a sentir algo movendo o seu coração. Você começa a ser consumido pela causa de Cristo. Você começa a ser consumido pelo Espírito Santo. Quanto mais você ora, mais você quer orar, pastor Gilson. Nesta região você não quer sair dali mais. Nesta região você não olha para o relógio mais. Nesta região você para tudo. Você esquece trabalho, esquece da terra. O seu foco agora é o trono. Você está com a visão lá no reino, lá no céu. Aí você começa a se deparar com as revelações dadas por Deus mediante a sua entrega. Glória a Deus, aleluia. É interessante que guerra todos nós temos, problemas todos nós temos, dificuldades não precisa nem de revelação. Eu sei que você tem. Mas é importante nós percebermos que Deus nos deixou uma porta de escape. Deus não permitirá que nós carreguemos um cargo, um fardo, sem a qual nós não consigamos suportar. E mesmo assim, o Eterno nos dará o escape. O Eterno nos apresentou a oração. Quanto mais você está em aflição, quanto mais você está em angústia, quanto mais você está sofrendo, Deus está dizendo: é um convite meu para uma entrega maior. É um convite meu para a oração. É através da oração que nós movemos o coração do Eterno. Sempre que Deus quer manifestar sua graça, misericórdia e poder sobre o seu povo, a primeira coisa que Ele faz é despertar o seu povo para a oração. Muito tempo depois, nos dias de Israel, quando o rei do Egito, quando morreu, a Bíblia declara que os israelitas gemiam, clamavam debaixo da escravidão. E foi debaixo da escravidão, foi nos momentos de angústia, foi nos momentos de peneira, foi nos momentos de tribulação que o povo começou a gemer. É mais, quantos de nós que não já gememos? A dor é tão grande, missionária Sandra. A dor
tão forte, o problema é de tamanho. Da medida que você ora, você já começa a gemer. Aí você mistura o clamor com o gemido. Aí você mistura o gemido com lágrima. Aí você começa a gritar, que começa a soluçar, de tanto que você chora. A Bíblia declara que nesses momentos de angústia na alma, Deus está atento, e os seus ouvidos santos inclinados para ouvir o clamor do necessitado. Me conte de Paramaná. O povo de Israel debaixo de escravidão, na angústia, na peleja, olhando fisicamente, cooperador Edmilson, não havia possibilidade alguma do povo de Israel se escapar das mãos do rei do Egito. Não havia. Mas mesmo assim o povo sabia que lá atrás houve um homem chamado Enoque, que andava com Deus e foi transladado por causa da sua intimidade com Deus. Mas um pouquinho atrás, o povo sabia que havia um jovem chamado Abel, que clamou tanto que mesmo depois de morto ainda o seu sangue clamava. Eles sabiam que na época de Noé clamava tanto para com Deus, que somente Noé e a sua família, total de 8 almas, se livraram de um dilúvio. Deus deu sabedoria para Noé construir uma arca. O primeiro arquiteto, um engenheiro, um carpinteiro, um homem abençoado por Deus, que clamou ao Deus do céu mediante a apostasia, mediante a iniquidade, mediante a injustiça. Noé clamou a Deus ao ponto de Deus capacitá-lo, dando a ele sabedoria e alertando a ele quanto à ira de Deus que iria ser derramada na terra. Deus livrou um homem e a sua família das águas dos dilúvios por causa da sua vida de oração. O povo também sabia que havia um homem chamado Abrão, que teve o nome mudado pelo próprio Deus de Abraão, que significa pai de multidões. Este homem vivia constantemente na oração. As guerras que ele vencia somente através da oração, ao ponto de Deus considerá-lo e declarar que ele é o seu amigo. 3 vezes Deus declarava que Abraão era o seu amigo, porque era o homem que alcançou tamanha intimidade com Deus. Assim dizia o saudoso evangelista Billy Graham: ore, mas ore constantemente, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. A oração move o coração do Altíssimo. O povo de Israel sabia que os seus patriarcas viviam na oração, ao ponto deles clamarem a Deus e Deus enviar o socorro para eles. Perceba que todo declínio espiritual começa com a negligência à oração. Há muita gente que tenta vencer o pecado e não consegue, porque lhes falta uma vida de oração. Há muita gente que não tem ânimo, não sente fervor mais, porque deixaram o lugar secreto da oração. Eu estava diante de Deus falando com Deus, e Deus falou: meu filho, eu te levei a falar sobre fé, agora eu quero que você fale sobre oração, porque a fé sem obra é uma fé morta. Todo aquele que crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos passa a ter uma intimidade com Ele, passa a ter um contato com Ele, passa a ter uma intimidade. Ei, irmãos, todos os avivamentos na Bíblia, todos os avivamentos que aconteceu depois da Bíblia, através dos homens e das mulheres de Deus, foram através
de uma vida constante em oração. Todas as guerras vencidas, o mar vermelho se abriu, o povo passou por terra seca, conforme foi dito aqui, coluna de fogo, coluna de nuvem, guiava o povo pelo deserto, durante 40 anos, a rocha brotando água, águas amargas se transformando em água doce, maná e cordoniz caindo do céu. Foi por causa do clamor, foi por causa da oração, que moveu o coração de Deus para atender a resposta que o povo precisava. A oração é mais do que um ponto de alcançar vitórias. A oração é um ponto de alcançar intimidade com o Eterno. Os homens se entregaram à causa do Evangelho. Alguns foram degolados, alguns foram queimados vivos, alguns foram lançados nas covas dos leões, alguns sobreviveram diante de situações trágicas, alguns se entregaram para serem mortos por amor ao Evangelho, porque viviam constantemente em oração. João Hus dizia: de bom grado vou confirmar o meu sangue naquilo que tenho pregado e naquilo que eu tenho escrito. Ele falava isso quando ele estava para ser queimado vivo, porque era um homem que vivia constantemente em oração. Por isso que a palavra de Deus nos convida nesta noite, através da vida do rei Josafá, que é importante todos nós termos uma vida de oração diante de Deus. Nós somos chamados a orar. A igreja não pode perder esta linha. A igreja não pode perder este foco. O propósito de Deus para o seu povo é que o seu povo clame pela sua presença. A oração não ficou somente para os obreiros. Permita-me dizer essas palavras. A oração não ficou apenas para pessoas exclusivas, específicas. A oração está aberta a todos. Aleluia. Da criança ao idoso, do convertido ao obreiro já veterano. A oração é um ponto de contato com o coração do Eterno. Por isso que esse homem chamado Josafá foi o homem que entendeu este propósito. Foi o homem que colocou isso em prática. Quem era Josafá? Jeosafá ou Jeosafate, que significa Yahu é juiz. Foi o 4º rei de Judá e reinou durante 25 anos. Ele era filho de Asa e Azuba. Aqui em 2 Crônicas, se você quiser abrir, esteja comigo em 2 Crônicas capítulo 20. A Bíblia declara que sucedeu depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Quem eram os moabitas e quem eram os filhos de Amon? Eram povos guerreiros, que eram conhecidos pelas suas crueldades nas conquistas. Eram homens tenebrosos. Eram homens que quando eles chegavam no território, eles saqueavam tudo. Em Gênesis capítulo 19, versículo 36 e 37, vai nos falar sobre a história dos filhos de Amon e dos filhos de Moab. Todos sabem da história de Ló. Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, por livramento de Deus, através da intercessão de Abraão, o seu tio, a Bíblia declara que a mulher de Ló olhou para trás, desejou Sodoma e Gomorra, desejou a imoralidade sexual, se entregou ao mundanismo, porque saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu do seu coração. A Bíblia declara que esta mulher se tornou em uma estátua de sal, porque a ordem de Deus foi através do anjo:
vocês vão sair de Sodoma e Gomorra. Mas a ordem é essa: não olhem para trás. A Bíblia declara que todos aqueles que seguem a Cristo não podem mais olhar para trás. Não podem mais. Porque aqueles que olham para trás não são aptos para entrarem no reino dos céus. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Vale a pena perder a vida por amor a Jesus Cristo. A Bíblia declara em Gênesis 19:36 que as duas filhas de Ló, depois que passaram Sodoma e Gomorra, elas resolveram embriagar o seu pai. Elas resolveram ter relação sexual com seu pai. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. Porque segundo elas declaravam: temos que dar semente para o nosso pai, temos que gerar filhos, temos que multiplicar, produzir. E elas então geraram. A primogênita mais velha, ela teve um filho e chamou o seu nome de Moabe, que é o pai dos Moabitas. A mais nova teve um filho e chamou o nome do seu filho Benani. Este é o pai dos filhos de Amon. E mediante todo este percurso, a filha mais velha gerou Moabe, e a outra Benami, que é o pai dos Amons. Segunda Crônica 22, olha o que a palavra de Deus diz. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá: vem contra ti uma grande multidão de inimigos da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hatzon Tamar, que é Engedi. Os filhos de Moabe, os Moabitas e os filhos de Amon se uniram para guerrear contra Josafá. Vieram também outros inimigos da montanha de Seir para pelejar contra Josafá. Ou seja, aproximadamente 3 exércitos contra o rei Josafá, o rei de Judá. A Bíblia declara que quando Josafá ouviu esta notícia, diga comigo, ele sentiu medo. Deus de glória. Quantas batalhas que você não está enfrentando ou já enfrentou? Ou quantas batalhas que você virá enfrentar? Mas algumas destas batalhas, por muitas das vezes, faz nós ficarmos com medo. Mas o medo, temos que tomar cuidado com o medo, porque o medo neutraliza, o medo paralisa, o medo nos ameaça, o medo nos afronta. É interessante que Josafá sentiu medo, porque é homem, mas ele vai vencer o medo. Olha só o que a Bíblia declara no versículo 3. Então Josafá temeu a Deus, porque diz a Bíblia: não temei o homem que pode matar o corpo, mas antes temei a mim, que tenho poder tanto para matar o corpo, como também lançar a alma no inferno. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. A primeira atitude de Josafá diante da adversidade, por mais que ele sentiu medo, ele temeu ao Deus de Israel, e ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele apregou um jejum em todo Judá. Perceba a atitude dele: temeu, buscou a Deus e apregou o jejum. Josafá reconheceu a necessidade de uma vida de oração, de uma vida de temor e de uma vida de jejum. Quero abrir um parênteses aqui, porque é culto de libertação. Eu estou te apresentando ferramenta para você vencer esse pecado. Eu estou te apresentando ferramenta para você lançar por terra esse adversário que te afronta, que tem te perturbado, que tem te importunado. Quando você se entrega em temer a Deus
e em buscar a Deus em jejum e oração. Não há capeta que resista. Eu quero ver qual é a guerra que não será vencida. Eu quero ver qual é a peleja que não será vencida. Eu quero ver qual é o capeta que se põe de pé, qual é a feitiçaria que se põe de pé diante de um homem, de uma mulher que teme a Deus, que ora em jejuns diante dele. Buscar no jejum e na oração. Buscar no jejum e na oração. Ele apregou o jejum em todo Judá, e todo o povo, da criança, dos animais, do mais velho, começaram a rogar pedindo: Deus, socorro, Deus, socorro, Deus. Da medida que você está passando batalhas, angústia na alma, peleja, é um convite de Deus para uma vida de oração. Deus está dizendo: se entregue mais, mas agora eu quero mais jejuns, eu quero mais orações, eu quero mais pranto diante da minha presença. Olha só, ó, vem a batalha, aí ó. O pastor vai orar por mim. O obreiro vai orar por mim e vai expulsar o capeta. Vem a batalha, vem o pecado no coração, vem as aparências do mal, vem os convites, vem as más influências, ó. E Deus está dizendo: se põe de pé. Deus está dizendo: se põe de pé. Aí talvez a pessoa olha e começa a sentir medo, missionário. Começa a ver tamanha batalha, eu não consigo. É muito para mim. Aí Deus está dizendo: se põe de pé. Tema a mim. Ore em jejuns. Ore, busque-me com jejuns. E a resposta virá brevemente. Josafá temeu. Por vezes o Senhor permite fraquezas. O Senhor permite que nós sejamos tentados. Por vezes o Senhor permite até uma queda, para poder forjar o nosso caráter, para tirar um pouquinho ali do orgulho e da soberba. Por vezes Deus começa a permitir tais oposições para forjar o nosso caráter. Aí Deus está dizendo: é um convite, meu filho. Para quê, meu Deus? Para orar mais? Mas eu já tenho orado, Senhor. Eu falo muito pouco ainda. Ore até que minha graça te envolva. Ore até que você vença. Faça como Jacó. Eu não saio daqui, presbítero José Nildo, eu não saio daqui até que eu seja abençoado por ti. Aí lutou com o anjo, lutou com Deus. Eu quero minha bênção, eu quero minha... Ele orou, ele clamou, ele buscou, ele insistiu. Ele insistiu. Eu combato, eu luto, eu oro, eu busco, porque eu quero a minha vitória. Sabe qual é a vitória que ele estava precisando? Sabe qual é a vitória que ele estava esperando? Transformação no caráter. Transformação no caráter de Jacó. Agora já não é mais Jacó, é príncipe. É príncipe. É príncipe. Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Deus está dizendo: eu quero que você lute comigo. Lute comigo na oração. Clame-me um pouco mais. Jejue um pouco mais. Muiamanha canturiminasi. Ali monduriamandaia sé. Esta fraqueza que por muitas das vezes nós passamos não é para a nossa derrota, não é para o nosso afastamento do Espírito Santo. Esta fraqueza é um convite de Deus. Volte a buscar um pouco mais a minha graça. Volte a se entregar um pouco mais. Eu estou falando de intimidade com Deus.
Porque na oração tem 3 linhas: clamor, intercessão e repreensão. E Deus está falando: meu filho, repreende, intercede, mas clame pela minha presença. Clame mais continuamente pela minha face. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque Deus está permitindo esta adversidade para que nós nos aproximemos dEle. O que geralmente vem contra nós poderá ser a favor de nós, para reconhecermos que a nossa força vem só do Senhor, para nós nos posicionarmos e buscarmos ao Senhor com jejuns e orações. Satanás vai tentar de tudo. O diabo sabe, missionário Sérgio, ele sabe que quando uma mulher começa a se dedicar fio a fio, dias e noites, clamores atrás de clamores, buscando, o diabo sabe que aquele crente está no lugar certo. O diabo sabe que se aquele crente continuar daquela forma, o caráter de Cristo será gerado nele e o poder do Altíssimo o envolverá. É por isso que o diabo vai tentar distrair. Eu não estou profetizando, é realidade. É por isso que o diabo vai tentar colocar oposições. Mas é uma luta que você tem que travar. É uma luta que eu tenho que travar. Spurgeon já dizia: há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fosses as provações pelas quais você passa. Já parou para pensar nisso? Meu Deus. O apóstolo Paulo era um homem que orou por 3 vezes, pedindo para que Deus removesse dele um espinho na sua carne, porque um agente de Satanás o esbofeteava. E ele orou por 3 vezes pedindo: Deus, eu não quero mais isso. Mas o próprio declarou que Deus permitiu o espinho na carne para que ele não se vangloriasse por causa das revelações e dos mistérios que Deus tinha com ele. E o próprio Deus declarou: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque o próprio declarou: porque sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Forte. Muitos querem os púlpitos, muitos querem os microfones, mas onde estão aqueles que querem oração? Onde estão aqueles que querem uma vida de oração diante de Deus? No altar é onde os talentos são manifestos, mas no lugar secreto da oração é onde o próprio Deus te vê. No altar é onde o povo te contempla, mas no lugar secreto é onde o Altíssimo te cobre. É no lugar da intimidade que Deus está falando: vem para o particular. Porque no particular você morre e eu apareço. No particular você não vive mais, eu passo a viver em você. No particular você é consumido pela minha glória. No particular eu faço, você não faz nada. No particular eu opero, você não opera nada. No particular você entende que sem mim nada você pode fazer. No particular você tem intimidade comigo, e diante do público eu te exalto, eu te honro, eu te dou, eu te agracio. Ei, chamada raça. Porque no particular você se humilha. No particular ninguém vê, experimenta chegar perto de alguém que está orando. Você vai ver falando assim: ó Deus, eu sou fraco. Deus, eu não consigo. Deus, me ajuda. A oração é para aqueles que estão fracos mesmo. Mas você estando fraco diante de Deus, você é forte.
Aplauda ao Senhor porque Ele merece. Meu Deus. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha só, Josafá se colocou de pé diante da congregação e diante do povo. Diante desse evento, dessa situação, o rei Josafá não se curvou perante os seus inimigos, mas se colocou de pé diante do povo para servir de exemplo, para servir de incentivo, para servir de motivação. Quantos que nunca passaram por isso, missionária Sandra? Que você está enfrentando uma batalha tão sangrenta, que alguém chega para você e diz: me ajude em oração, me ajude porque eu estou precisando de ajuda nessa área. E por muitas das vezes é a área que você está travando. Aí Deus fala: meu filho, ajuda que eu te ajudo. Aí na medida que você aconselha, na medida que você se põe de pé diante da causa, Deus começa a resolver sua causa. Deus começa a operar também o seu milagre. Josafá reconheceu que Deus tem nas mãos todo o poder. Ele lembrou que Deus é um Deus de promessa e de aliança. Uma aliança que Deus fez com o seu povo, de eternidade a eternidade. Ele lembrou que Deus é um Deus que guerreia e que vence batalhas. Ele reconheceu que o Senhor é socorro e defensor daqueles que o buscam. Olha o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da aflição. Perceba bem comigo o versículo 10 para nós encerrarmos. Olha só: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e o da montanha de Seir, pelos quais permitiste que passaste Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Josafá está orando, está falando: Deus, lembra da promessa que o Senhor nos fez. Esta terra o Senhor nos deu. Agora os inimigos estão querendo nos tomar. Ei, a herança que Deus te deu, lute por ela. Não é porque você já tomou posse da terra que a terra já é sua. Vai vir oposições, vai vir inimigo tentando saquear o território. E Deus está falando: se põe na brecha, porque a terra eu te dei. A herança é tua. Onde você pisar as plantas dos pés é tomada por herança. Ei, se Deus deu a terra, ainda que se levante o exército de Satanás, Deus não vai permitir que o diabo roube a tua herança. Não vai. Deus não vai permitir que o diabo roube a tua herança. Olha o que Josafá está dizendo, ó. Eis que nos dão pago, vindo nos lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Olha aí o versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Quantos que nunca oraram assim? Eu não sei o que fazer, eu não sinto forças para lutar mais, eu já não aguento mais lutar, estou pensando já em parar, em desistir, em chutar a barraca, como diz o ditado. Mas olha o que Josafá fez. Falou com Deus: em mim não há força, eu não sei o que fazer, missionário, mas os meus olhos estão postos. Para onde você está olhando? Mas os meus olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus! Deus está dizendo: você já contemplou teu adversário, mas não desvie o teu olhar da minha presença. Você já viu o problema, você já viu a guerra, mas não desvia o teu olhar da minha presença.
Ai, meu Deus. Eu estou sentindo algo muito forte aqui agora. Ai, nice. Oi, Ai, talvez você está olhando muito para o teu adversário. Talvez você está olhando muito para o problema e está deixando o lugar da oração. Está deixando o lugar secreto. Deus está falando, meu filho, você já viu o problema, a angústia, o pecado, o diabo, a maldição, a guerra. Mas continua na brecha, continua na oração. É na oração que eu dou resposta. É na oração que eu abro o caminho. Meu Deus! Ai, meu Deus do céu, vamos me segurar aqui, porque o relógio não para. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, olhando para Ele, olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus! Os nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo. Estão fixos em Jesus Cristo. Meu Deus, aleluia! Oh, Deus de mistério, Deus de... Olha o versículo 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Observe, todos estavam em pé. Versículo 13, olha o 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. O Espírito do Senhor no meio da congregação veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeiel. No versículo 15, Jaziel diz: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temas, nem fiquem assustados, pois a peleja, esta batalha, esta guerra, não tereis que pelejar. Eita, Deus de glória! Eu não sei se você entendeu, Meu Deus! mas Josafá e a multidão, missionária Sandra, se colocou de pé diante de Deus. Sabe o que significa isso? Deus, eu estou de pé para que o Senhor fale comigo. Fisicamente, talvez você está de cabeça baixa. Talvez você está deixando a oração, desanimado, sendo levado pela angústia. Deixou de clamar, deixou de buscar. E Deus está falando: eu quero você de pé. Eita, Deus! Eu quero você na brecha, na posição. Porque quando você se levanta fisicamente, eu estou pregando aqui para espirituais. Fisicamente eu vou orar, aqui ó. Mas quando eu começo a orar, aí já entra o espiritual, meu filho. Fisicamente eu tomo atitude, eu tenho que orar, eu tenho que ir. Aí espiritualmente, o Espírito Santo de Deus vem e me coloca de pé. Se põe de pé que eu falarei contigo. Aqui é bíblico. Aleluia! Olha como está escrito em Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Olha só que interessante que Deus falou comigo hoje. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Então, versículo 1. E disse-me: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Deus falou: põe de pé. Pronto. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito
quando falava comigo e me pôs em pé. Olha só, o versículo 1 diz: põe de pé que eu falarei contigo. A versículo 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, eu te dei um físico, você também é humano. Se põe de pé, não abaixe a tua cabeça, não se deixe levar pelo desânimo, pela insatisfação, porque na medida que você se põe de pé diante do obstáculo, o Espírito Santo fala com você e te coloca de pé espiritualmente. Eu não consigo me levantar espiritualmente, é o Espírito Santo que me levanta. Eu só sei agir fisicamente, mas Deus, na medida que Ele fala comigo, Ele me põe de pé espiritualmente. Meu Deus! Posso falar de outro contexto. Talvez tem pessoas que estão fracas espiritualmente, cabisbaixas espiritualmente, e Deus está falando: desperta-te. Desperta-te. Tá bom, eis-me aqui, Senhor. Fala com o que teu servo ouve. Deus fala e te fortalece espiritualmente. Fisicamente ou espiritualmente, o fortalecimento vem de Deus. Aleluia! Meu Deus! Eita, Deus de mistério! Versículo 17: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Deus está contigo nesta batalha. Deus está contigo nesta peleja. Na medida que o povo começou a clamar, a Bíblia declara que Deus confundiu os inimigos. Na medida que o povo começou a louvar, Deus começou a confundir os inimigos. É isso que Deus faz quando você reconhece Ele como um juiz justo. Quando você persiste na oração, Deus começa a confundir o seu adversário. Agora, para encerrar, versículo 23: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon se levantou contra os da montanha de Seir. Aí um exército inimigo lutou contra outro exército inimigo. Ambos se destruíram diante de Deus. Deus pelejou pelo seu povo, lhes dando a vitória. Josafá recebeu a vitória de Deus, alcançou misericórdia de Deus. Todo Jerusalém louvaram ao Senhor, pois chamaram aquele lugar Vale de Beraca. Todos os moradores de Jerusalém e de Judá e Josafá à frente deles, com alegria, se curvaram diante de Deus. Aqui eu finalizo. Sabe o que Deus está falando? Diante do teu adversário, diante do problema, não é para você se curvar, é para você vigiar e orar. Vigiar é não durma. Vigiar é tome cuidado. Vigiar é esteja atento e ore constantemente. Porque diante da batalha, quando você passa a orar, não é você mais que luta, é Deus que luta por você. É Deus. Quando a pessoa não ora, é porque está falando: Deus, eu não quero tua ajuda, eu vou lutar sozinho. Quando Adão e Eva deixou de falar com Deus, o diabo falou com eles. Quando o homem deixa de falar com Deus, ele segue a direção do seu coração. Quando o homem deixa de ouvir Deus, ele começa a contemplar
as intenções do seu coração, os planos que vêm no seu coração. E a resposta certa que vem de Deus não vem, porque o foco não é Deus, é o coração. Diante da adversidade, Deus não quer que você se curva, mas diante de Deus, diante do Espírito Santo, diante do Filho, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se coloca de pé nesta noite. Meu Deus, glória. Eita, mistério, aleluia. Escute. Rasgue os vossos corações e não somente as vossas vestes. Humilhai-vos diante do Senhor Deus. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Invocarei e eu os ouvirei. Clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Buscar-me-eis e vivei. Diga, buscar-me-ei e vivei. O princípio da oração é Cristo ser gerado em nós. É para que o reino de Deus venha e a vontade dele seja feita e não a nossa. Enquanto nós não aprendemos a dar a glória devida ao nome do Senhor e a guardar os seus mandamentos, as nossas orações não serão correspondidas. Hoje, decida hoje a ter uma vida constante de oração. Esta batalha só vai findar. Esse inimigo só vai cair por terra quando aplicares o teu coração à entrega. Depois você medita no Salmo 107. Grava aí. Salmo 107. Medita nesse salmo todo, hoje mesmo. Antes de você dormir, leia o Salmo de número 107. Deus vai confirmar mais uma vez o que Ele falou aqui com você. Procure ter um devocional diante de Deus, uma vida constante em oração. A vitória só vem pela oração. O diabo não vai largar as almas facilmente, a não ser que você se entregue na oração por elas. O pecado não vai te largar facilmente, a não ser que você vença na oração. O problema não será vencido, a não ser que você se entregue a uma vida constante de oração. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Hoje nós não vamos, segundo o que a missionária Sandra passou, nós não vamos fazer o corredor. Vamos fazer uma oração coletiva aqui. Irmãos, guarde esse conselho. Permita-me pegar aqui o falo. Guarde este conselho. Quantos querem ter mais de Deus aqui? Diga comigo, a oração é um ponto de contato para uma intimidade profunda com Deus. Amém? Eu quero que você curva a tua cabeça agora. Enquanto você solta o louvor, meu filho, Josafá, é aqui o louvor? Ah, vai louvar. A irmã louva aqui, a irmã Denise, enquanto eu vou orar pela sua vida. Escute, o homem orando, o sol parou no seu eixo. Não sei se foi o sol ou se foi a rotação da terra, mas a Bíblia diz que o sol parou no seu eixo. Olha só, por causa de uma oração.
Um homem orando, cobrador de Deus, fogo desceu do céu. Orou para que não houvesse chuva durante 3 anos e meio. Não choveu. Depois orou novamente e choveu. Através de os apóstolos, os discípulos, viviam constantemente na oração. O Espírito Santo veio sobre eles porque eles estavam na oração, pastor. Os apóstolos eram usados tremendamente por Deus porque a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão, pode louvar, nas orações. Enquanto a irmã louva, curva sua cabeça e ore a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Vamos juntos louvar.